Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo do nosso podcast. Que grande noite de futebol europeu tivemos hoje, com golos para todos os gostos, muita tática e momentos bem interessantes para analisar. Hoje vamos olhar de perto para as exibições do Benfica e do Braga e temos aqui umas perguntas excelentes para o Pedro para fazer um rescaldo desta noite. Fica até ao fim porque no final do podcast vamos também falar do mercado de transferências com notícias fresquinhas. A começar pelo Benfica, com 6 marcadores diferentes na partida: Rafa, Tomás Araújo, Pavlidis, Prestiani, Duran e Sheldrup, a equipa mostrou muita variabilidade no ataque. Olhando para isto de uma perspectiva de treinador, esta riqueza de soluções no banco é um problema bom ou pode criar dificuldades na gestão de balneário e de minutos? Na minha opinião, acho que é um problema bom. Foi um jogo em que muitos dos jogadores da frente, aliás, Marco Silva falou disso na conferência que assistimos há minutos. Este jogo, para além de ser do Benfica conseguir um resultado volumoso, serviu também para rodar alguns jogadores na frente quando o resultado estava mais confortável, e permitiu também que eles marcassem golos e desse mais confiança à equipa, que é importante porque o Benfica, o campeonato começa sexta-feira e o Benfica joga domingo e precisa de todos os jogadores completamente motivados para o início da época que aí se avizinha. E sem dúvida, no meu ponto de vista, é sempre bom teres uma goleada assim, 6-1, com os jogadores que precisam e que vão ser necessários para o Benfica para marcar golos, começarem logo assim a motivarem-se. Para os menos atentos, como eu, contra quem é que o Benfica vai jogar no próximo domingo? O Benfica vai jogar no próximo domingo com o Académico de Viseu. Ok. Às 8h30 no Estádio da Luz, e o jogo vai ser à porta fechada. Sim senhor. E ainda sobre o Benfica, apesar do resultado volumoso, o Hearts conseguiu chegar ao golo de honra da segunda parte. Notaste alguma desconcentração na transição defensiva ou no equilíbrio da equipa quando o jogo já estava resolvido? É assim, o Benfica entrou neste jogo a querer ganhar, e isso notou-se desde o primeiro minuto. Com certeza. Até ao final da primeira parte. O Benfica muito pressionante. O Hearts, quando tinha a bola, o Benfica pressionava e recuperava a bola. O Benfica fazia ataques rápidos. Foi a equipa que quis sempre ganhar. Sim, carregou sempre com muita constância. Sim, foram muito constantes. Aliás, o resultado no final da primeira parte peca por escasso, porque o Benfica teve várias oportunidades. Muitas oportunidades mesmo. Na segunda parte, o Benfica volta ao jogo. O Hearts mexe ali um bocadinho, começa a jogar com 3 defesas, o que altera ali um bocado o jogo. O Hearts começa a ter ali mais bola. O Benfica também, se calhar por causa do resultado, relaxa um bocadinho, ou então não estaria à espera dessa reação do Hearts, e há ali um bocado de desconcentração, na minha opinião, na altura do golo do Hearts, mas a partir daí o Benfica ainda passa um bocadinho de sufoco, por assim dizer. O Hearts consegue ter um bocadinho a bola, mas pouco tempo depois do Hearts ter marcado o golo, o Benfica ganha outra vez aquela confiança, que ao golo do Hearts ele parece que ficou ali um bocadinho desvairado, por assim dizer. Sim. E cometeu alguns erros defensivos que não deram em golo, mas houve ali alguns erros. Mas a partir daí o Benfica, quando ganha confiança outra vez, volta outra vez aquele ritmo, aquele rolo compressor, e aumenta ainda mais a goleada, e é um resultado justíssimo, 6-1. Acho que, sem dúvida, acho que o Benfica
foi uma exibição muito boa e acho que dá bons inícios para o jogo da Liga no próximo domingo. Se o Benfica mantiver estes níveis de exibição e até aumentar, conseguir melhorar e aumentar e conseguir também trazer alguns reforços depois no final da época, acho que o Benfica pode conseguir aqui uma boa época acumulando estes bons resultados. Fazer ganhar confiança para algo bom, para algo melhor, conseguir algo melhor. Aproveitando aqui o momento que estamos a falar sobre este jogo e sobre o Benfica e também o facto de que Pavlidis também jogou, hoje obtivemos alguns comentários de alguns adeptos que eram contra a continuação do Pavlidis, tanto por questões de quererem mais golos, como mesmo depois daquele póquer, e também pelo facto da idade. E batalhando outra vez, batendo mais na tecla do Pavlidis, és dessa opinião? Bom, opiniões diferentes sempre vão existir. Claro, sim. Não se pode agradar nem a gregos nem a troianos. Mas neste jogo achas que ele Neste jogo Pavlidis é um marcador nato, como referimos no podcast anterior, e tanto pode marcar 2, 3, 4 golos como apenas um. Mas o importante em Pavlidis não é só os golos que marca, mas é também na ajuda que dá à equipa. Do ritmo que mantém. Sim, ele quando não contribui com golos, ele ajuda a equipa até mesmo a vir buscar jogo, a ajudar no ataque, no contra-ataque. Pavlidis é um jogador que também dá assistências. Portanto, eu acho que é uma peça fundamental no Benfica. Obviamente que não vai agradar a todos. Há sempre aquele adepto mais exigente que vai querer sempre que o Pavlidis faça 4 golos em todos os jogos. Obviamente que isso não é possível. É preciso olhar para mais longe e ver o que é que ele oferece ao jogo do Benfica. E os riscos e também financeiramente Exato, riscos financeiros. Como é que seria se o Benfica perdesse Pavlidis agora e depois fosse buscar alguém completamente diferente que chegasse cá e não rendesse? Exatamente. Poderia pôr um bocado a época em risco. Era adaptação, era com certeza. Chegar aqui e não render podia pôr a época em risco, e acho que nenhum benfiquista quer isso, e acho que Marco Silva não quer isso. É uma peça fundamental, não só pelos golos que marca, mas por aquilo que oferece à equipa. Passando para o Sporting Braga, a equipa dominou do primeiro ao último minuto, mas acabou por vencer apenas por 1-0 com um penalti do Ricardo Horta. O que é que achas que faltou para desmontar a teia defensiva de Dinamo Minsk no último terço? Bom, o Braga, basta olhar para as estatísticas, foi um jogo que o Braga dominou o Dinamo de Minsk. Creio que a partir dos 30 minutos notou-se ali que os jogadores do Minsk, de tanta correria, estavam a ficar completamente esgotados. O Braga estava sempre em cima deles, estava sempre, quando não tinha bola, estava sempre a pressionar. O Braga é uma equipa que costuma criar o seu jogo a partir de trás. Tem 2 jogadores no meio campo, que é o Moutinho e o Gorbi. O Gorbi mais defensivamente, ajuda a equipa mais defensivamente. Há ali um lance com o jogador de Braga perde a bola e o Minsk está a partir em contra-ataque, e o Gorbi vem a correr para trás e faz um corte brilhante. Foi logo na primeira parte. Quando o Braga recebe a bola a meio campo, notei que Ricardo Horta desce para o meio campo e fica em linha com o João Moutinho e com o Gorbi para tentar vir buscar jogo e arrancar para a frente. Acho que neste jogo o que faltou mesmo, mais na primeira parte,
foi a finalização. Acho que o Braga teve várias oportunidades, infelizmente não as conseguiu finalizar. Na segunda parte, apesar de ter chegado à baliza, no início da segunda parte, ter chegado à baliza algumas vezes, não estava a conseguir rematar. Acho que o que faltou mesmo foi a parte final da finalização. Agora é ir para a segunda mão desta eliminatória e tentar fazer sempre melhor, tentar marcar 1, 2, 3. Acho que o Braga tem capacidade para isso e se dominar e entrar com a vontade de querer ganhar como entrou neste jogo, acho que vai conseguir uma boa vitória na próxima quinta-feira. E em relação à segunda mão? Vai ser jogada na Bulgária e sem público. Levar apenas um golo de vantagem é um resultado traiçoeiro para a Europa, ou a superioridade do Braga é clara o suficiente para fechar a eliminatória sem sobressaltos? É assim, um resultado 1-0 é sempre traiçoeiro. O Braga pode ter algum infortúnio e entrar mal e sofre um golo sem estar a contar logo no início do jogo, pode criar ali algum desconforto. Mas eu creio que a superioridade do Braga, tal como se fez mostrar aqui neste jogo da primeira mão, vai-se fazer mostrar também no jogo na Bulgária, e o Braga vai conseguir a vitória e passar à fase seguinte, ao play-off da Liga Conferência. E para fechar esta análise pós-jogo, se tivesse de escolher o MVP da noite entre os dois jogos, quem seria e porquê? É assim, no jogo do Benfica eu escolheria Prestiani como o homem do jogo. Porquê? Ele, enquanto teve pilhas, Duracell, o homem, ou o rapaz neste caso, era ali, parecia uma pulga saltitona. Ele não parava aqui, ele quando tinha a bola, ele arrancava lá para a frente, ele não parava quieto, desde tentar assistências, remates de perigo. Ele criou bastantes oportunidades, marcou um belo gol, um remate colocado muito bem colocado. Para mim, no Benfica, Prestiani. No Braga vai ser o Ricardo Horta, para mim, por ser o autor do golo. Claro, sim. E são esses os meus MVPs, na minha opinião, nesta Mas noite. apenas por ser autor do golo, uma vez que foi um penalti a nível de jogo. Sim, normalmente especialmente nestas competições, nas competições europeias, um jogador precisa de ter cabeça fria quando vai marcar um penalti. Correto. E o jogo estava 0-0, e se o Ricardo Horta falhasse o penalti, apesar da superioridade do plantel do Braga, podia criar ali algum desconforto psicologicamente, por assim dizer. E podia dar também, elevar a mental psicológico da equipa do Minsk. Portanto, eu acho que ter a autoridade para assumir o penalti e marcá-lo bem, como o Ricardo Horta marcou, acho que é de um nível mental e de responsabilidade muito forte, muito bom. Daí eu considero-lo o MVP da noite. Muito bem. E já agora vamos também falar sobre o mercado, com algumas notícias fresquinhas. Temos falado praticamente todos os dias sobre tal, mas cá está. Tem havido notícias todos os dias. O que é há mais de novo no mercado de transferências, Pedro? É verdade, o mercado não para, nem quando nós estamos a dormir. Correto. E bom, notícias hoje, temos notícias do Sporting para o mundo leonino. Confirmar-se a transferência de Irankunda. Ok. Irankunda vai ser reforço do Sporting por 15 milhões mais objetivos. Este valor pode aumentar para 18 milhões. O Sporting fechou a contratação com o Watford. O jogador já recebeu luz verde e prepara-se para viajar para Lisboa, para assinar um contrato de 5 temporadas.
Esta demora na concretização do negócio deveu-se a uma negociação que houve entre o Watford e o Bayern de Munique. O Bayern de Munique vendeu o jogador o ano passado ao Watford por 4 milhões e manteve 50% uma mais-valia de futura transferência. Com a valorização do jogador e o interesse do Sporting em pagar este valor, o Watford quis renegociar as mais-valias com o Bayern e ao fim da negociação, por assim dizer, houve luz verde e o jogador recebeu ordem para viajar para Lisboa. O jogador é um internacional australiano, é jovem, é jovem, tem 20 anos, é um extremo que atua preferencialmente no corredor direito, embora ofereça versatilidade para jogar na esquerda ou no apoio ao ponta de lança. É dotado de um grande poder físico e de uma aceleração forte em espaços curtos. Destaca-se também pela capacidade no 1 contra 1 e na agressividade, no ataque à profundidade e na facilidade de remate a meia distância. Acho que vai ser um jogador muito bom para o Sporting. Tem características que prometem dar mais imprevisibilidade ao ataque e para mim acho que é uma boa contratação por parte dos Leões. Mais alguma coisa? Sim. Para o lado, continuando no lado leonino, uma notícia menos boa. Ao que parece, a transferência de Diomande para o Nottingham Forest está em risco. Sofreu aqui um impasse nas últimas horas. Ao que parece, o Nottingham Forest quer pagar por Diomande 40 milhões e o Sporting quer perto de 50 milhões pelo jogador, pelo defesa central. O Sporting está irredutível neste valor, é os 50 milhões ponto. O Nottingham também só quer dar até 40, a contar com os bónus, e neste momento estão ali num impasse que, se não houver abertura de ambas as partes para melhorar este acordo, o negócio pode cair e o Sporting fica com um problema em mãos, visto que supostamente já contratou um substituto para Diomande, Ibrahim Abá do Famalicão. Ficar com outro jogador, não que não possa ser útil na mesma, mas se calhar já estava a contar com a saída do defesa, para isso é que foi buscar outro, e agora fica aqui com esta situação em mãos. Se o jogador quer continuar a jogar no Sporting, se já quer sair, é um problema. Vamos ver o que é que acontece nas próximas horas, nos próximos dias. Ficamos a aguardar. Outra notícia, agora passando para os Dragões, do lado do Porto, parece que o Olympiacos está interessado no Francisco Moura. O Olympiacos quer reforçar a ala esquerda e pensa em fazer uma proposta no valor de 7 milhões de euros. O Porto, apesar de ainda não ter recebido qualquer proposta, aponta para querer vender o jogador por volta de 10 milhões, nada a menos que isto. Este negócio também está enquadrado com outro jogador do Olympiacos. O Olympiacos neste momento só tem um lateral esquerdo, é o internacional nigeriano que já passou pelo Boa Vista, Feirense e Vila Real. Este jogador está a gerar interesse no mercado e pode ser transferido nesta janela. Caso a saída se concretize, o Clube de Atenas encaixará uma liquidez adicional, o que poderá impulsionar a margem financeira para tentar fechar a contratação de Francisco Moura junto aos azuis e brancos.
E ficamos por aqui no episódio de hoje. Foi uma grande noite europeia com muitas notas positivas e alguns avisos a ter em conta para o futuro. Muito obrigada a ti por estares desse lado a acompanhar-nos em mais uma conversa sobre futebol. Se gostaste do episódio, não te esqueças de partilhar, deixar o teu gosto e comentar quem seria para ti o MVP da noite. Um abraço a todos e até ao próximo jogo.